Demolidor vs Cavaleiro da Lua. Dois grandes lutadores da Marvel se enfrentam. Demolidor, ninja cego de Hell's Kitchen, possui habilidade quase incomparável e um sentido de radar que o faz perceber tudo ao redor constantemente. E Cavaleiro da Lua, o punho de Khonshu, um homem destruído que pode ou não ser o avatar de um deus egípcio, um cara que não tem problema nenhum em apanhar e devolver na mesma moeda. Ele vai sair por cima? Vamos analisar. Nascido em Hell's Kitchen, Nova York, Matt Murdock ficou cego por causa de uma toxina radioativa, enquanto tentava salvar a vida de outro homem. Mas enquanto perdeu o sentido da visão, todos os outros sentidos dele foram aguçados a um nível sobre-humano, dando a ele seu famoso sentido de radar. A partir daí, enquanto Matt crescia e dedicava sua vida a proteger os inocentes, tornou-se advogado durante o dia e o famoso vigilante das ruas, Demolidor durante a noite. E o Demolidor definitivamente é sobre-humanamente forte. Quero dizer, claro, tecnicamente ele ainda é apenas um humano, mas logo de cara, Matt está regularmente quebrando metal, destruindo-o com as próprias mãos. Isso é moleza para Matt Murdock. Ele também está sempre quebrando tijolos e concreto com seus ataques e ele está acostumado a levantar coisas pesadas também. O Demolidor já conseguiu virar uma limusine esticada só com força bruta. Ou então, e aquela vez em que ele levantou um barra de 400 libras e começou a girar como se fosse um bastão, isso é realmente impressionante. E eu realmente acho que a força do Demolidor é melhor resumida pelo simples fato de que ele consegue derrotar o Rei do Crime. O Rei do Crime é o mesmo cara que já conseguiu dominar o Homem-Aranha e o Capitão América, e o Demolidor consegue derrotá-lo. Matt é absurdamente forte. Ele também é incrivelmente resistente. Quero dizer, Demolidor é filho do lutador Jack Murdock. Ele é conhecido por aguentar pancada desde criança e se levantar pronto para lutar de novo. Quero dizer, não é só que ele aguenta apanhar de criminosos comuns ou de alguns personagens semi-poderosos. O Demolidor já levou golpes direto do Hulk antes. Esse é praticamente o limite máximo da resistência dele. Ele já sobreviveu a explosões, foi queimado vivo, levou choques elétricos pesados. E na maioria das vezes, Demolidor não só aguenta o ataque e continua de pé, mas ele continua lutando e muitas vezes ainda vence a luta. O cara simplesmente insiste em nunca cair e nunca parar. E embora ele seja vulnerável a ataques sônicos e uma onda sonora suficientemente poderosa possa nocauteá-lo, não é um nocaute instantâneo. Na verdade, muitas vezes o Demolidor provou que consegue lutar mesmo assim e derrotar o vilão, mesmo com dores intensas ou se seu sentido de radar for desativado. Mas onde o Demolidor realmente se destaca é na velocidade e agilidade. Na verdade, se não fosse pelo Homem-Aranha, eu diria que o Demolidor é o personagem mais ágil da Marvel. Ele também é um dos heróis de rua mais rápidos. A agilidade dele é simplesmente fora do comum. De vez em quando, ele até teve reações melhores do que o Homem-Aranha e o Capitão América. E desviar de balas é moleza pra ele. Ele desvia de balas a queima-roupa regularmente só para mostrar que é fácil. E ele não só consegue desviar de balas depois que elas já foram disparadas, mas o cara também rebate balas regularmente. Simplesmente rebate elas com o bastão. E ele já fez isso tantas vezes que dá pra dizer que ele é o melhor nisso. Mas é o seguinte, Demolidor também é um dos melhores e mais habilidosos lutadores da Marvel. Ele já enfrentou alguns dos artistas marciais mais habilidosos da Marvel. Mercenário, Elektra, Karnak, e ele já derrotou todos eles. Ele também foi testado regularmente pela mão e suas gangues de assassinos. Na verdade, existe o feito infame de Matt Murdock, não o Demolidor, derrotando 100 membros armados da Yakuza, metade deles turbinados com MGH e fortes o suficiente para atravessar um ser humano com um soco. Matt venceu essa luta em 3 minutos. E eu não acho que alguém seja melhor em golpes nos nervos e pontos de pressão do que o Demolidor. Matt é um dos poucos lutadores que usa golpes nos nervos de forma consistente em praticamente todas as lutas, e alguns deles são realmente dolorosos e perigosos. Eles conseguem ignorar completamente a durabilidade e deixar alguns oponentes bem poderosos e resistentes simplesmente caídos e incapacitados no chão. E por último, mas não menos importante, bem, o Demolidor tem seu sentido de radar sobre-humano. E com esse sentido de radar, bem, Matt basicamente se torna quase onisciente até certo ponto.
Ele consegue perceber tudo o que está acontecendo ao seu redor. Ele consegue perceber pelo cheiro quando sua pressão arterial sobe, ouvir o batimento cardíaco mais fraco, e isso realmente permite que ele meio que preveja o futuro um pouco. Por causa dos seus sentidos, Demolidor consegue regularmente reagir a algo antes mesmo que realmente aconteça. Tudo porque ele consegue perceber que isso vai acontecer antes mesmo de acontecer. Enquanto estava em uma missão no Sudão, o mercenário Mark Spector foi deixado para morrer no deserto por um general africano implacável. Mas depois foi ressuscitado pelo antigo deus egípcio da lua, Khonshu, em troca de ser seu avatar na Terra. Mark depois voltou para Nova York e se tornou o vigilante chamado Cavaleiro da Lua. O problema é que Mark Spector possui múltiplas personalidades, como o empresário milionário Stephen Grant e o taxista Jake Lockley, e sofre de transtorno dissociativo de identidade, tornando-o um dos heróis mais instáveis e voláteis que você já viu. Agora, o Cavaleiro da Lua realmente tem superpoderes, mas isso também depende do quanto Khonshu está disposto a lhe conceder no momento, o que, por sua vez, depende de o quanto o Cavaleiro da Lua está disposto a ser o punho de Khonshu. Chegou ao ponto em que o Cavaleiro da Lua se tornou uma ameaça em nível dos Vingadores, mas na maioria das vezes, mesmo com reforços da Lua ou de Khonshu, o Cavaleiro da Lua é apenas um herói poderoso de nível de rua. Ele é forte o suficiente para dominar praticamente qualquer um que encontra, frequentemente derrotando adversários com um só golpe, até mesmo superando super-humanos e derrubando-os com a mesma facilidade. Ele consegue atravessar paredes, destruir veículos, quebrar metal, basicamente ele é uma verdadeira máquina de destruição. Ele tem força de sobra para isso. Cavaleiro da Lua também é comprovadamente insano. E por causa disso, bem, ele consegue aguentar muita pancada, e poucos ataques realmente parecem afetá-lo de verdade. Ele já aguentou todo tipo de socos e golpes, até mesmo chegando ao ponto de receber golpes do Venom ou do Hulk. Às vezes ele nem percebe quando é esfaqueado, cortado ou baleado. Ele já ficou completamente bem ao receber explosões a queima-roupa, e ajuda muito o fato de que Cavaleiro da Lua tenha uma armadura realmente resistente. Seja falando da armadura de adamantium ou do traje de carbonádio, Cavaleiro da Lua consegue aguentar muitos ataques e o traje dele é resistente demais para que isso sequer o abale. E qualquer coisa que acabe machucando ele. Bem, Cavaleiro da Lua tem resistência e força de vontade para continuar lutando apesar de tudo. Ele é um homem muito difícil de derrubar em uma luta. Ele também é muito rápido. Ele não só consegue desviar de balas com facilidade, mas o Cavaleiro da Lua é tão habilidoso e rápido que consegue bloquear balas ou até cortá-las ao meio enquanto elas vêm em sua direção. Mark também é um lutador muito habilidoso, sendo dito várias vezes que ele é versátil em todas as artes marciais e já dominou todas as armas concebidas pelo homem. Vários lutadores altamente habilidosos já elogiaram suas habilidades antes. E Cavaleiro da Lua consegue derrotar grupos inteiros de pessoas, tornando-se um exército de um homem só em uma luta, chegando até a enfrentar grupos inteiros de super-humanos sozinho. Ele é habilidoso o suficiente para lutar contra Demolidor, Punho de Ferro e Pantera Negra. Mas o mais assustador sobre o Cavaleiro da Lua é que ele é um lutador absolutamente brutal e fará qualquer coisa para derrotar seu oponente. O treinador uma vez disse que lutar contra o Cavaleiro da Lua é como enfrentar uma bala de ponta oca. Ele vai passar por cima de você e te despedaçar sem se preocupar nem um pouco com como vai ficar quando sair do outro lado. E por causa disso, o Cavaleiro da Lua é o único cara cujo estilo de luta o treinador realmente tem medo de copiar. Por fim, enquanto o Cavaleiro da Lua tem um monte de equipamentos e armas à disposição, ele tem seus dardos em meia-lua, que são basicamente a versão dele dos batarangues, sendo que os normais são afiados o suficiente para perfurar o Hulk. Ele também tem uma grande variedade de dardos explosivos, de gás e até mesmo de adamantium. E ele tem seu Trunkian, que também pode transformar instantaneamente em nunchaku ou em um bastão. E Cavaleiro da Lua é perigosamente eficiente com sua arma em mãos. Certo, quem vence aqui? Vamos analisar. Olha, à primeira vista, parece que o Demolidor deveria vencer facilmente. Ele é um dos melhores lutadores da Marvel. Os sentidos dele dão uma vantagem absurda sobre praticamente todo mundo que ele enfrenta.
Cavaleiro da Lua Cavaleiro da Lua é um cara que às vezes nem sabe qual personalidade está no controle no momento. Vitória fácil, né? Não exatamente. O Cavaleiro da Lua tem vantagem física imediata, não é tão equilibrado, pois o Demolidor é só um humano no auge. O acidente radioativo só aprimorou seus sentidos. Não lhe deu força ou resistência sobre-humana? No caso dele, humano no auge significa o limite máximo dessa categoria. Esse é um cara que continuou lutando depois que Merit Foyd o incendiou. O mesmo ataque que derrubou completamente a Jessica Jones e ela realmente tem durabilidade sobre-humana. Então ele não é brincadeira fisicamente, mas ainda é um ser humano. O Cavaleiro da Lua não é. A Bênção de Khonshu coloca Mark Spector em um território genuinamente sobre-humano. Mais forte, mais resistente, bate mais forte. Durante o arco da Era de Khonshu, esse cara derrotou toda a ala mágica dos Vingadores e levantou o Mjolnir. Agora este é o Cavaleiro da Lua no auge, não é o que surge toda noite, nem nesta luta. Mas mesmo no nível básico, ele já atua acima do que qualquer humano sem aprimoramento pode fazer, e o Demolidor tem que levar isso em conta durante toda a luta. Porém, em velocidade, o Demolidor leva vantagem, pois sua rapidez vai além do atletismo. É o sistema sensorial dele fornecendo informações mais rápido do que qualquer lutador normal recebe. Ele não reage aos ataques, ele reage à decisão de atacar. Existe uma diferença, e é enorme. Esse é um cara que desviou do escudo do Capitão América mesmo com seu sentido de radar sendo perturbado. Capitão América lançou o escudo, Demolidor se moveu mesmo assim. Cavaleiro da Lua é rápido. Ex-fuzileiro naval da Força de Reconhecimento tem décadas de experiência em combate. Ele não é lento, mas não está no mesmo nível do Demolidor aqui. Demolidor é um dos heróis de rua mais rápidos e ágeis da Marvel. Em uma luta tão acirrada, essa diferença será decisiva. Agora, em termos de habilidade, novamente vai para o Demolidor e não chega nem perto. Ele é um dos 3 ou 4 melhores lutadores corpo a corpo em nível de rua em toda a Marvel. O estilo de luta dele combina golpes, agarramentos e pontos de pressão com foco anatômico, em algo que sinceramente parece menos uma arte marcial e mais uma demolição controlada de outro ser humano. Mas é o seguinte, Cavaleiro da Lua realmente não liga. O estilo dele é militar, mercenário, completamente brutal. Ele derrotou o treinador, cujo superpoder é copiar perfeitamente qualquer estilo de luta que vê, não por lutar melhor que ele, mas por ser tão insano e implacável que o treinador realmente ficou com medo. Ele jogou um helicóptero direto em cima do cara, levou flechadas no peito e continuou avançando. O Cavaleiro da Lua vence quando sua força de vontade se esgota antes que seu corpo desista. E o arsenal dele é muito melhor do que o do Demolidor. Dardos de lua crescente, bastões, bumerangues, cabos de escalada e o mais importante, armas ultrassônicas calibradas especificamente para ferir o Hulk. Agora, o traje do Demolidor tem amortecedores sônicos embutidos, o que mostra o quanto Matt Murdock tem plena noção dos próprios limites como lutador, então isso vai ajudar a neutralizar parte desse ataque. Mas uma arma projetada para incomodar o Hulk não vai ser totalmente neutralizada por uma camada de tecido entrelaçado. Isso gera uma chance que o Cavaleiro da Lua, por sua inteligência, aproveita. Aqui a situação fica interessante pelo sentido de radar do Demolidor. Você pode mostrar toda a luta a ele com uma habilidade. Uma visão completa de 360 graus de tudo ao redor dele o tempo todo. Cada membro, cada projétil vindo em sua direção, cada mudança de peso, e isso ainda tem camadas, então o ataque sônico realmente acerta enquanto ele desce para tocar. Se o tato for interrompido, ele recorre ao olfato. Ele basicamente não dá para tirar completamente o radar e os sentidos dele. Mas o Cavaleiro da Lua interfere nisso de um jeito que poucos conseguem. O transtorno dissociativo de identidade dele ajuda a não dar pistas como um lutador normal faria. O sentido de radar acompanha perfeitamente o corpo dele. O que ele não consegue fazer é captar aquela camada extra de previsão que o Demolidor normalmente obtém ao ler o estado interno de uma pessoa. A elevação dos batimentos cardíacos antes da agressão e a tensão muscular que precede o golpe antes do braço se mover. A mente do Mark não produz esses sinais do jeito normal. Ela é fragmentada de formas que não são fáceis de ler. E ainda há o problema dos pontos da pressão. Demolidor é um dos melhores do mundo em usar pontos de pressão. Ele é elite nessa área, e é uma das ferramentas mais confiáveis dele contra caras que são fisicamente mais fortes do que ele. Pode não funcionar no Cavaleiro da Lua. O Doutor Estranho literalmente disse que a força de vontade do Cavaleiro da Lua é tão anormal que nem ele conseguiu hipnotizar o cara.
A dissociação faz com que os sinais neurológicos não sigam o caminho que deveriam. Matt tenta usar uma de suas melhores ferramentas e pode descobrir que ela não funciona contra esse adversário específico. Então, como essa luta realmente se desenrola? O Demolidor é mais rápido, habilidoso e usa o sentido de radar constantemente. Cavaleiro da Lua é mais forte, está melhor armado e aguenta castigos que deveriam se acumular, mas simplesmente não se acumulam. Demolidor tenta acertar pontos de pressão no início, mas não obtém sucesso. Ele percebe isso rápido porque sempre percebe rápido, mas já gastou energia numa abordagem que não está funcionando. Então a arma ultrassônica atinge, o radar falha por um instante, e Cavaleiro da Lua aproveita essa brecha para se aproximar e começa a acertar alguns golpes limpos. Mas tem uma coisa sobre o Demolidor, ele aguenta e muda de estratégia, não são mais pontos de pressão, agora ele mira nas articulações, na respiração, no controle de posição. Ele não quer que o Cavaleiro da Lua sinta dor. Ele está tentando minar fisicamente a capacidade dele de lutar. A força do Cavaleiro da Lua o ajuda a escapar de imobilizações que derrubariam a maioria dos lutadores, mas cada fuga tem um custo para ele. Matt consegue uma posição com o braço atravessado na garganta por trás, da qual o Cavaleiro da Lua não escapa. O Cavaleiro da Lua resiste e não cai facilmente, mas no final acaba caindo. O Demolidor ganha, mas não é uma luta fácil. O Cavaleiro da Lua tirou dele uma de suas ferramentas mais confiáveis, atingiu-o com algo feito para incomodar o Hulk e seguiu aguentando danos que derrotariam a maioria. No entanto, o Demolidor venceu mesmo assim. O Cavaleiro da Lua deu a ele uma das lutas mais difíceis da vida dele. Isso não é pouca coisa, só não é uma vitória. O Demolidor vence. Mas o que vocês acham? Comentem aí embaixo. Eu sei que vocês vão ter opiniões e sentimentos sobre essa aqui com certeza. Se você ficou até aqui e assistiu até o final do vídeo, isso é incrível. Muito obrigado por assistir e por nos apoiar. E se quiser se inscrever, bom, se inscreva aí. Você vai poder ver mais vídeos como este toda semana. Até lá, vejo vocês na próxima.